Você não se atentou a isso. Você está na CAF Brasil. Eu vou falar de novo. Você está na CAF Brasil. Amém, queridos? A sua família precisa ser alcançada para o Senhor. Amém ou não? Nós precisamos queimar por Ele, porque o Senhor é bom. Esse final de semana eu estive na casa da minha, lá longe, na casa da minha sogra, e foi uma bênção estar lá na minha sogra. Minha sogra é fora de série, ela é fora da caixinha, minha sogra, ela é muito doida. É uma pessoa maravilhosa. Quem conhece minha sogra aí? Quem não conhece? Ih, vocês estão perdendo. Ô mulher bacana, minha sogra. Diga assim: eu preciso. Não, aí não. Aí eu vou até beber uma água. Acho que foi eu que não falei direito. Diga assim: eu preciso estar inserido no plano de Deus. Amém? E nós vamos falar hoje sobre o plano de Deus. Há uma mensagem clássica que fala explicitamente o que é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, que é a mensagem clássica que está ali em João 3:16, que a gente aprende lá na escolinha bíblica. Meu irmão, eu fui crente, irmão. Eu fui crente de escola bíblica, eu fiz escola bíblica e escola dominical. E quando chamava meu nome, eu tinha que responder um versículo. Eu gostava muito de responder um versículo quando alguém falava assim: Aloysio de Freitas. Eu falava: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Alguns fizeram na escolinha. E eu sempre repeti esse versículo. Porque, meu irmão, João 3,16, e a gente vai ler aqui mais uns 3 versículos. Ele é, eu não sei se o esboço, não, ele é o script do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. Amém ou não? João 3,16 diz isso da vida eterna. João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, diz a Bíblia. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, por isso que está condenado aquele que não crê. E a condenação é essa. E aí ele explica a condenação. Tem 2 pontinhos aqui aí também. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Quem é? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras de quem, querido? Do homem. Nós temos esta inclinação em nós de amarmos mais a treva do que a luz. E eu tive uma experiência esse final de semana. Sabe, querido, eu respeito todo mundo, toda crença, gênero, não tem problema nenhum com isso. E também não tenho problema de, mas não pode tocar no meu Jesus. Não tem problema com isso, porque Jesus não precisa de soldado para defender ele. Amém, querido? Guarde isso. Jesus não precisa que você fique defendendo ele, porque quando os soldados vieram para prender Jesus, que Pedro foi e cortou a orelha do cara, vupt! Jesus falou: Pedro, não é assim. E ele disse: se eu quisesse,
bastava um olhar para o céu, aleluia, e o Pai enviaria miríades de anjos. Mas o plano da salvação, quando o Pai envia o Filho tinha que passar pela cruz. Por isso que Ele enviou o mundo de uma maneira tão tremenda. Sabe, queridos, Deus é tão maravilhoso. Nós chegamos hoje de Minas e nós viemos por um outro caminho. E é por isso que eu falei isso, que eu respeito as religiões. E ontem eu andei de bicicleta nesse caminho, porque o seu pastor é um meio metido atleta, amém? Eu e Daniel, né? E aí eu subi uma serra. Quantos viram o videozinho que eu postei lá? Quem viu? 3 pessoas, 4. Que bom, 5 viram. Glória a Deus. 6, tá, quebrei teu galho. Vocês não viram. E depois, se não viu, entra lá no grupo da igreja que você vai ver o videozinho. Meu irmão, é uma verdade, é um fato. Quando você pensa que você já venceu a batalha, meu irmão, toda batalha que você enfrenta e vence, ela tem uma coisa tremenda: é te habilitar para a próxima, que vai ser maior do que a que você enfrentou. Amém ou não? Estava pedalando, Vaso, pensa bem, eu estava no caminho da fé. Não é a nossa fé, que estava indo lá para a cidade lá, né? Que eles falam que é a padroeira do Brasil. Eu não concordo. Mas quem concorda, quem crê, eu não tenho problema nenhum com quem crê. E é o caminho da fé, onde as pessoas, pasmem, querido, caminham 200, 300 quilômetros para irem até o templo adorar a imagem. E cada vez que eu via passar um grupo, ou que eu passava pedalando por um grupo, e um sol, irmão, de rachar, e aquele povo olhava para mim: vai com Deus, Deus te abençoe. Eu falei: amém, Deus abençoe vocês também. E aí eu cheguei num lugar onde todo mundo parava para tomar água, ir ao banheiro, tinha um cafezinho. E as pessoas, a minha água acabou no caminho, aí eu parei e vi um senhor, muitas fazendas, muitos sítios, muita plantação de morango. Jesus, que morango maravilhoso. Você nunca comeu um morango tão bom quanto aquele. E aí eu perguntei para um senhor que vinha de cavalo, eu falei: meu querido, tem um lugar para eu beber água? Ele falou para mim assim: qualquer casa que você passar aqui, peça água, que eles vão te dar a água mais gelada que eles tiverem para beber. Eu quero saber o seguinte, querido: se alguém te pedir água, você tem a água gelada que refresca a alma para dar? Amém. Amém ou não? Amém. Você precisa estar pronto para isso, querido. E eu fiquei vendo a fé daquele povo. E aí uma senhora de uns 70 anos, eu fiquei assim com a senhorinha, tá? A senhorinha não sentava, e ela de mãozinha assim na cintura, e aí os outros: senta, dona fulaninha. Ela: não, eu tenho uma caminhada para cumprir. Segura aí, irmão. Você tem cumprido a caminhada que te foi proposto? Aí, querido, deixa eu te falar. Aí a gente estava chegando no Rio de Janeiro, aí eu vi várias pessoas, vários carros bonitos parados. E quando eu olhei, eu vi um monte de pessoas, umas mulheres de turbante, arriando um trabalho. E aí eu fiz o que a gente sempre faz, eu e minha mulher. Em vez de eu ficar: capeta, vai pro inferno, está repreendido, Satanás. Vocês vão se converter. E o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Você tem que aprender a profetizar, querido. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E dá um lindo aplauso para Ele junto comigo. Te adoramos, Senhor. Aleluia.
Nós te adoramos, Senhor, e queremos prestar o culto racional ao teu nome, ao Filho unigênito do Pai, ao Cristo de Deus. Assim como na terra era chamado de Yeshua, e os que entendiam quem era Yeshua o chamavam de Yeshua HaMashiach. E nós te adoramos por isso. Nós te adoramos por isso. Dá-me da tua presença, Espírito Santo. Fica aqui comigo. Fica aqui no meio da tua igreja. Usa a minha vida nesta noite, Senhor, para ministrar a tua palavra, no nome de Jesus. Meu irmão, e a gente encarou 8 horas de estrada, que a gente teve que passar por um caminho de estrada de chão, porque o caminho tradicional está interrompido. E foi legal. Mas a gente chegou muito cansado, a gente estava muito cansado. E aí eu vim com essa roupa, né? Aí eu falei, caí na besteira e falei assim: amor, estou bem para ir para a igreja. Eu falei: não, você está, como é que você falou? Está muito básico, não. Você está muito básico, parece que você está indo no culto de quarta-feira. Aí eu parei para pensar, qual é a diferença do culto de quarta-feira para o culto de domingo? Sabe, queridos, a gente muitas das vezes, a gente precisa abrir a cabeça para algumas coisas. Às vezes a gente acha que botar um terno e uma gravata é uma reverência. E a reverência não tem nada contra quem usa terno e gravata. Em nome de Jesus, eu usei muitos anos, mas eu fui liberto. Mas a reverência não está na roupa. Ela está no coração. E olha, eu estava tomando banho. Você percebeu? Tem um monte de coisa para tu lançar lá, né? Essa mensagem de hoje. E eu queria que você lançasse isso aqui depois. E eu acabei de tomar meu banho. E aí eu estava me preparando para sair do banheiro, quando o Espírito Santo falou o seguinte assim para mim, querido: ele disse: fala isso para a minha igreja, fala isso para o meu povo. Meu irmão, o Senhor falou comigo no banheiro. Eu estava como eu nasci. Pastor, eu falei: eu tomo banho assim, querido, igual todo mundo. E aí o Espírito Santo falou assim: fala isso para a minha igreja. E ele disse: o que vai te levar a sentir o cheiro dos portais eternos não é o quanto você diz que ama a Deus, mas o quanto ou o tanto que você o obedece. Eu vou repetir. O que vai te levar a sentir o cheiro dos portais eternos não é o quanto você diz que ama a Deus, mas o tanto que você obedece. Sabe, irmãos, e às vezes a gente fala essas coisas de obedecer, de permanecer, de estar na casa do Pai, de não trocar a casa do Pai por qualquer coisa. E muitas das vezes nós deixamos de estar aqui por qualquer coisa, quando muitas das vezes o Pai quer derramar algo do perfume dele sobre a sua vida. Alguém diga amém. A gente precisa entender algumas coisas. Eu quero começar a pregar. A gente precisa entender algumas coisas que estão relacionadas ao plano de Deus. Diga: plano de Deus. Até porque, queridos, guarde isso, o plano de Deus não tem a ver com aquilo que eu desejo para a minha vida. Uau, como assim? O plano de Deus não tem a ver com aquilo que eu desejo para a minha vida. Não está relacionado às minhas conquistas. Mas o plano de Deus tem uma relação direta com algo muito mais nobre. E aí as pessoas às vezes podem estar perguntando: pastor, você é o pastor que prega a pobreza? Não, querido.
prego pobreza não. Eu oro para que você seja próspero. Eu oro para que as portas se abram sobre a sua vida. Mas eu oro principalmente para que você esteja pronto para receber de Deus aquilo que Ele pode entregar, querido. Porque os tesouros dessa terra podem ser seu. Alguém diga amém. Porque se você é filho de um Deus que é dono do ouro e da prata, você é herdeiro dessas coisas. Amém ou não? Mas ninguém pode receber uma herança até que não esteja pronto, até que ele não tenha maturidade para isso. Porque se você for criança e você tiver uma herança para receber, a lei vai levantar um tutor para cuidar até que você possa gerir a herança que a você é de direito. Amém ou não? Eu entendo um cadinho de lei. E assim também são as coisas do céu, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Muitos de nós não recebemos os tesouros do céu porque não estamos aptos para isso. Tem gente que gasta o dinheiro da igreja de qualquer jeito. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você trabalha com as coisas do Senhor com seriedade, o Senhor te abençoa de uma maneira tremenda. É por isso que eu falo que plano de Deus não está relacionado às minhas conquistas. A relação do plano de Deus é com algo mais nobre. Por exemplo, a salvação, a vida eterna. Isso é nobre, querido. Isso é nobre. Aí você pergunta, é possível uma coexistência entre o que Deus estabelece como reino e o que eu preciso como ser humano? Claro que sim. É possível coexistir. Quando você entende, querido, que a tua coexistência nessa terra está relacionada a um projeto maior de Deus para te usar. Meu irmão, vocês não têm noção da camisa da conferência 2018. O tanto que é linda. E foi um senhor que desenhou e projetou essa camisa. Eu queria que o Senhor saísse correndo e viesse aqui na frente agora, correndo. Cadê o senhor que projetou a camisa? Vem correndo, cadê ele? É para vir. É correndo, meu filho. É que ele é idoso, não pode. Dá um aplauso para o Senhor enquanto isso. Cara, a camisa é linda. Sem desmerecer, viu, John? Mas é que Deus pode sempre fazer mais, né? Sempre pode melhorar, né? E nós vamos fazer a camisa, botar top. Então, meu irmão, podemos conviver, há uma possibilidade, uma coexistência entre o que Deus estabelece como reino e o que eu preciso como ser humano? Sim, é claro que pode. E é o que Deus vai fazer, porque se você tem um coração abençoador, sabe, querido, se você tem um coração para se entregar para a obra, meu irmão, Deus vai derramar sobre ti talentos, Deus vai derramar sobre ti revelação, Deus vai derramar sobre ti, sabe, os bens materiais. Eu não sei o que Deus vai te entregar, mas eu sei que se você entregar verdadeiramente o teu coração, a tua vida ao Senhor, coisas poderosas serão entregues a você. Alguém diga glória a Deus. E por que é possível essa coexistência? Porque o plano e o propósito de Deus tem a ver com aquilo que Ele tem como desejo para realizar nesta geração, nesta terra, neste tempo, no tempo de Deus, que é o tema da nossa conferência. Diga, tempo de Deus.
Mas aí tem um detalhe, querido, que você precisa se atentar na sua vida. Toda a vontade de Deus está estabelecida num propósito maior. Ou seja, todo o propósito de Deus estará apoiado em um plano celestial, com o objetivo de estabelecer a ordem e a vontade do Pai no caos que normalmente eu e você criamos. Porque quem cria o caos, meu irmão, é o Satanás, é o homem, é a ganância, é aquela coisa de querer ser maior e melhor do que o outro. E quem cria o caos somos nós. E depois fica fácil fazer uma fatura e botar no nome Satanás. Apaga o nosso, põe no nome dele. Muitos dos problemas que nós vivemos, queridos, não foi o inimigo que plantou, fomos nós que semeamos. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que semear, certamente o quê? Colherás. Tudo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, semeie a paz. Porque a palavra de Deus diz: se possível, tende paz com todos. Ainda dá uma condicional, se possível, porque nem sempre é possível. Todo plano e propósito celestial tem a ver com Deus, até porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Pastor, mas o que nós somos? O que foi que o Wesley estava ministrando hoje, querido? Somos o quê? Discípulos. E como discípulos nós precisamos ser uma ferramenta. E aí precisamos entender que a ferramenta que é usada, se me permite o irmão Wesley, ela sofre danos, ela cai, às vezes ela escapa da mão daquele que a usa, olha aí, ela fica suja e precisa se dispor para aquele que a usou a limpar, porque o Senhor quer nos limpar o tempo todo, porque Ele nos ama, querido, e às vezes a limpeza dói. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu sei, quando eu era criança, e não faz muito tempo, fica registrado isso, às vezes minha mãe, depois do banho, minha mãe dava aquela vistoriada, né? Orelha, levanta o braço, vira as costas, mostra o pé, calcanhar. Tem umas caracas aí. Minha mãe catava uma bucha, irmão. A bucha bem seca, passava um sabão. Mas minha orelha ficava limpinha, até reluzia, ficava bonito, ficava até mais branquinho. Que muitas das vezes ser limpo por alguém vai doer, porque a gente vai ter misericórdia, a gente vai passar bem devagarzinho, mas alguém que vai ver a sujeira vai passar com mais força, e saber que às vezes é preciso exercer um nível de força maior. E o filho sempre fala: ai mãe, está doendo. Ou só eu que passei por isso? É ou não é verdade? Você lembrou? Ô mãe, E às vezes, querido, Deus está tratando conosco, que a gente fala: ô Deus, está doendo. E Deus fala: espera aí, filho, ainda tem que limpar mais um pouco, porque para o que eu quero usar a sua vida, eu preciso te limpar, e eu preciso colocar você num nível de excelência, e para isso eu preciso trabalhar na sua vida, para isso eu preciso tomar você, cuidar de você, moldar você, porque você será um instrumento nas minhas mãos, porque os meus olhos de fogo estão sobre a terra, buscando aqueles a qual eu possa usar. Alguém diga glória a Deus. Todo plano de Deus tem como objetivo nos abençoar, claro.
Qual é o pai que não quer o melhor para os vossos filhos, para os seus filhos? Porque o Senhor diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá eu, que sou o Deus Todo-Poderoso, que eu sou o Deus bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Aleluia. Deus é bom. Fica tranquilo, irmão. Vou enrolar a tua vida, não. Cantar o rei do meu coração aqui. Rei do meu coração. Diga glória a Deus. Então, queridos, o objetivo de Deus é nos abençoar? Sim. Mas você não pode esquecer a quem a honra. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração para todos sempre. Amém? Por isso que o plano de Deus é perfeito. Porque Ele entrega algo para você. E aquilo que você faz com que Ele te entregou, volta para Ele. Deus limpa você, porque Ele quer você para Ele. E por isso que às vezes dói. E Ele quer continuar cuidando, porque quando Ele limpa você, querido, Ele está cuidando de você. Ele está te preparando para algo. Sabe, queridos, nós precisamos deixar de sermos questionadores. Diga, para quê, pastor? Não, só meia dúzia quer saber. Diga, por quê, pastor? Para sermos a resposta para esta terra, para ser a resposta para essa geração, querido. Nós temos a resposta. A resposta para esse mundo é Cristo. A resposta para toda enfermidade é Cristo. Nós não precisamos construir mais presídios, nós precisamos de mais igrejas falando do verdadeiro amor de Cristo. Entenda uma coisa, meu irmão. Se você tem sido resposta nesta terra, o céu está te ouvindo. Se você tem sido resposta de Deus para esta terra, para esta geração perdida, o céu te ouve e o céu te responde. Porque quando o Senhor olha para a sua vida, Ele não vê um questionador. Mas Deus, né? Não é possível que Deus... Mas quando alguém questiona, ele fala assim: Deus está no controle de todas as coisas. Diga para duas pessoas: Deus está no controle de todas as coisas. Entenda uma coisa, meu irmão: o céu vai falar de você, amém ou não? O céu te conhece, amém ou não? A eternidade sabe quem é você, amém ou não? Isso é a eternidade, e o céu falam de você. Se os portais eternos exalam um perfume, porque se o Senhor falou isso para mim, querido, é porque há um perfume maravilhoso da salvação. Se os portais eternos exalam um perfume, e você, querido, está sentindo isso, aquilo que você disser nesta terra deixará de ser uma simples palavra. Aquilo que você disser nesta terra terá um poder adicional, porque você será um gerador de fé e milagres. Diga para alguém para trás: você é um gerador de fé e milagre. É você, querido, você é um gerador de fé e milagre. Você vai gerar fé, você vai gerar o milagre. Em o nome de Jesus. Quem está entendendo essa mensagem?
Mas tem um detalhe, meu irmão. Nós precisamos adequar o nosso coração àquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Você precisa adequar o seu coração. Você precisa entender isso. Quebrar a religiosidade dentro de você, meu irmão. Meu irmão, para mim é uma luta. Pregar assim seria no passado inimaginável. Sabe, meu irmão, a gente vai criando doutrinas. Não é falta de respeito. O Senhor sabe como está meu coração. O Senhor sabe como eu fico quando eu faço alguma coisa que eu não deveria fazer. Porque se você não se arrepende quando você erra, meu irmão, você precisa rever conceitos com Deus. Não é comigo não, é com Deus. Então eu dizia que nós precisamos adequar o nosso coração àquilo que Deus está fazendo neste tempo, nessa geração. Precisamos encontrar o tempo profético de Deus e deixar, por favor, me entenda, eu não estou falando que você vai abandonar os seus planos, eu não estou dizendo que você vai deixar os seus projetos, não é isso. Você pode e deve continuar com os seus planos, com os seus projetos de estudar, de fazer faculdade, como alguns aqui estão fazendo. Meu irmão, nós temos uma engenheira elétrica aqui, diga glória a Deus. Essa menina estudando no meio de um monte de homem e pretendo que prevalecer ali. Alguma coisa Deus tem contigo, filha. É um plano maior do que o que você sonhou em ser uma engenheira eletricista ou elétrica? Eletricista? O Wesley também é eletricista. Sabe, queridos, alguma coisa tem. Porque você vai impactar a geração. Você não tem que abrir mão dos teus planos. Não é isso. Não é isso. Mas nós precisamos deixar os nossos interesses humanos, quando nós nos relacionamos com Deus, para experimentar o sobrenatural de Deus. Você está entendendo isso, amém? Buscar o sobrenatural de Deus. Sabe, amados, isso que nós estamos fazendo desses 30 minutos diários, de orar 15 minutos, de ler a palavra 15 minutos, meu irmão, você não tem noção do que isso está sendo gerado sobre a sua vida. E se eu fosse você, não ficava só em 15 dias, e não ficava só em 30 minutos. Vai aumentando 5 minutos. E você vai ver o poder e o mover de Deus na sua vida, amém ou não? Porque a questão, querido, para você experimentar o sobrenatural de Deus, você vai precisar discernir o tempo e o momento que estamos vivendo, para sermos não aquilo que nós queremos ser, mas sermos exatamente o que Deus tem buscado sobre esta terra. Você é a resposta para essa terra. Você é a resposta para esta nação, querido. Ah, se esse povo que se chama pelo meu nome, como é que é? Se humilhar, sararei a sua terra. Você precisa ser curado, amém? Você chama Ele pelo seu nome, amém? Você diz ser do Senhor, amém? Então você precisa se humilhar. Você precisa se arrepender. E é preciso ter uma mudança significativa na nossa vida, querido, para sermos aquilo que Deus quer que definitivamente nós sejamos nessa terra, nesse tempo do Senhor. Quando nós entendemos essas coisas, deixamos de querer colher e nos transformamos em semeadores.
Deixamos de nos aproximar de Deus só com a mãozinha estendida. Senhor, me dá. Para mudar isso e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a palavra do Senhor para mim nesta geração? Diante disso que eu estou vivendo, qual é a resposta do Senhor? Porque é um Deus que fala essas coisas, meu irmão, igual falou para mim hoje. Eu nunca escutei isso, cheiro de portais eternos. Eu levei um susto. Sabe que negócio? Eu falei: como é que é, Senhor? Eu falei: não posso esquecer isso. Saí correndo no banheiro. Falei: amor, é o que Deus falou aqui. Ela: que horas? Estava orando. Eu falei: não. Querido, porque quando você entra num nível com Deus, eu não estou falando que eu sou o mega, hiper, power, não é isso. Mas quando você começa a buscar, e o que está acontecendo na minha vida é o reflexo do que está acontecendo na tua. Porque se você está orando, se você está buscando, se você está se arrependendo, Deus está sarando você, Deus está cuidando da sua terra. Você é a terra que Deus quer curar, querido. Você é a terra que Ele quer sarar, porque você tem que dar fruto. E nenhuma terra que não está sarada, que não está tratada, que não está cuidada, não dá fruto, porque para dar fruto ela precisa ser tratada pelo agricultor, e o agricultor é o Senhor. Quantos querem viver uma transformação nesta noite? Então entenda uma coisa, querido: semeadores do reino não criam expectativa para si mesmo. Para si, é claro que é mesmo. Isso é uma hipérbole? Para si mesmo? Pleonasmo, eu esqueci. Muito obrigado, professor Daniel. É um pleonasmo. Semeadores do reino não criam expectativas em colher para si, porque nós não devemos andar falando daquilo que queremos mais. Vivemos aquilo que nos foi entregue como tempo profético de Deus. Esse ambiente não tem a ver com o que eu quero, querido. Esse ambiente de adoração que foi gerado aqui nesta noite não tem a ver com o que eu quero. Você não sabe como eu fico apaixonado. Enquanto nós estávamos cantando aqui ao Senhor, querido, o tempo todo, eu não sei você, e eu não estou preocupado com o que você sentiu, mas eu adorei ao Senhor com toda a minha força, apesar de estar cansado de ter dirigido 8 horas. A caminhonete é pesada, ô troço. Até deu um defeito. Vinha até no outro carro. Sabe, queridos, mas eu estava aqui arrepiado, sentindo que tinha um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. E eu quero tanto esse fogo, que é o fogo de Deus. Tinha algo nessa noite aqui, amém, Tiago? Aliás, algumas noites têm sido, e alguns domingos de manhã. Se você tem perdido os cultos de domingo de manhã, querido, e não sou eu o responsável, querido. É esse tempo que nós estamos vivendo de oração, de busca, de intercessão. Isso muda a atmosfera do culto. Isso gera não a atmosfera que eu quero, não a atmosfera que o nosso apóstolo quer, mas gera a atmosfera de Deus para a sua vida. Alguém diga glória a Deus. Não tem que ser o que eu quero, esse ambiente de hoje. Ele precisa ser aquilo que Deus objetivou para nós, querido. Há um objetivo de Deus para o que tem acontecido nesta igreja, querido. Isso fala a respeito de você. Diga para 2 pessoas: é para você essa palavra.
É para você, meu irmão. Porque se você está aqui, isso tem a ver contigo. Deus quer usar você. Deus quer usar você, meu filho. Quer usar você, Tiagão, para estabelecer algo muito maior, querido, nesta terra. Nós estamos vivendo um tempo em que o desejo dos homens na relação com Deus está sendo um desejo promíscuo. Ah, lá vem um pastor querido. Deus me chamou como profeta. Talvez por isso que eu não tenha roupa de profeta. Porque João Batista era esquisito, irmão. Eu já falei isso aqui. O cara era esquisito. As coisas que ele comia, a roupa que ele vestia e as coisas que ele falava. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo ficou procurando um cordeirinho. Todo mundo procurou um cordeiro. Mas ele olha, agora você vai dar glória a Deus. Ele olha para o leão da tribo de Judá e fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele olha para o leão e vê o cordeiro. Aleluia. Ele olha para o leão, ele vê o leão marchando na direção dele, como aquele leão ali, ó. Marchando na direção dele. Ele fala: ali está o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de atar as sandálias dele. Queridos, quando nós descemos, quanto mais você desce, mais você será usado por Deus. Não, pastor, mas é porque eu tenho um nível que eu fiz PhD, Perelê, PP, TR, MG em apostologia. Não, meu irmão, pode estudar, isso é bom pra caramba para você. Isso é maravilhoso para o seu conhecimento, para você dar uma aula, para você ministrar alguma coisa. Mas no mundo espiritual, é o teu tete a tete com o papai. É o teu dia a dia com Jesus. É quando ele se sente íntimo para revelar a você coisas que ninguém ouviu nesta terra. Quantos querem ouvir coisas especiais de Deus, querido? Porque Deus quer falar com você. E às vezes eu fico assim: Deus, eu sou um pecador, arrependido, mas sou um pecador. E que bom que o Senhor só olha para o meu arrependimento e não olha mais para os meus pecados, até porque é impossível encontrar os meus pecados, porque quando eu me arrependo dos meus pecados, eles são tomados pelo Senhor e são lançados num lugar chamado, como é que chama lá? Mar do esquecimento. Ninguém tem a geografia, a latitude, a longitude deste mar. Porque muitos de nós, quando alguém se arrepende, nós não acreditamos. Só quero ver daqui a 6 meses. Duvido, Deodó. Vai dizer que você nunca ouviu isso, irmão? Não precisa nem responder. Vai dizer, eu vou fazer igual ele. Vai dizer que você nunca falou isso, irmão. Eu já falei. E de vez em quando, como pecador, que de vez em quando a gente escorrega e o velho homem faz, aí você fica aí, miserável. A gente escapa uns negócios desses. Deus quer estabelecer algo maior do que os seus projetos naturais. Mas para isso, querido, nós
Nós precisamos de algo, que o dia que Jesus falou isso, um doutor da lei falou assim: como é possível? Interessante que o profeta esquisito, olha como é que Deus fica fazendo com a minha cabeça. O profeta esquisito, aquele que tinha aquela roupa estranha, que comia uns negócios esquisitos, que via uma coisa e falava outra, enxergava outra, que profetizava uns negócios loucos para a sua época, que entendia exatamente o plano de Deus. E os doutores da lei, quando Jesus falou assim: rapaz, precisa nascer de novo. Aí, mas, bom mestre, como será isso? Voltarei eu para o ventre de minha mãe? Eu acredito, agora eu vou viajar. Eu acredito que ele devia ser bem grandão, gordão. E ele ficou imaginando: eu sou maior que a minha mãe, como é que eu posso hoje voltar para o ventre da minha mãe? Aí ele falou: rapaz, vocês são esquisitos mesmo. Vocês não entendem essas coisas. E Jesus disse assim também: vocês conseguem entender os tempos, sabe? Quando vai chover, quando não vai, o tempo de plantar, o tempo de colher, sabe essas coisas todas. Mas não entende do que eu estou falando. E assim tem sido. Pessoas estão em igrejas por cargos, por funções. E aí, para terminar, você precisa nascer de novo. Isso não é para uma religião, nem para criar um novo conceito a respeito de Deus. Estão criando vários conceitos a respeito de Deus. Deus não precisa de conceito, querido. Ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado, não de conceitos. Nascer de novo fala de uma mudança extraordinariamente contundente na sua vida. Agora, olha o que Deus falou comigo. A expressão nascer de novo significa gerar algo que você ainda não é. Um amém, pelo menos. A expressão nascer de novo significa gerar algo que você ainda não é, querido. Porque você só vai poder ser aquilo que Deus quer que você seja quando você nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, as tuas palavras mudam, as suas atitudes mudam, o teu nível de comprometimento muda. E o extraordinário de Deus é visível e palpável na sua vida. Diga amém. Serve lá ainda. Serve para botar lá. Mas principalmente deixar as práticas daquilo que te moviam para viver no mover do céu. Amém? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida nesta noite. Começa a orar. Começa a orar. Começa a falar com Deus. Tem algo que Deus quer fazer contigo através da sua vida, quer falar com você. Deus quer mudar os nossos caminhos. Ainda que você não compreenda os caminhos de Deus, você precisa adorar o Senhor. Aleluia! Oh! Neste lugar, Tu és real.
vou me entregar totalmente. Toca no Senhor. O teu toque abriu